sorprendente. Me siento tan mimado por ti, mi papá. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay
Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos en tu amor, Mi hermano, te pido que como David le digas a tu alma, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides ninguno de los beneficios que él hizo como padre. Amigo, te pido que te olvides de que esta es una grabación y convierte este lugar en una cita con tu padre y comienza a recordar desde tu infancia todo lo bueno que él fue. Alma, comienza a recordar todos los momentos de amor en que el Padre estuvo cuidándonos, rescatándonos. Alma, comienza a recordar, comienza a ver cuán amoroso es el Padre, cuánto amor tuvo por cada uno de nosotros. Porque el Padre es bueno, bueno, bueno. Su amor nunca acaba, su amor dura para siempre. Por eso, papá, levantamos tu nombre, papá. Te levantamos en adoración, papá. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Te decimos que te amamos, que te amamos. Abba, Padre, enséñanos a ser familia. Abba, Padre, enséñanos a ser familia. Abba, Padre, enséñanos a ser familia. Abba, Padre, es el clamor de los hijos e hijas aquí. Abba, ahora comenzamos a llamar a todos los que se van a agregar a esta gran familia de Dios en los últimos tiempos. Llamamos a los perdidos. Llamamos a los que en este momento están ofendidos, heridos. Llamamos a los hijos pródigos. Padre, revela más de tu amor. Revela tu amor a través de tus hijos. Revela tu amor a través de nosotros. Ahí donde estás, levanta tu mano y declare: Padre, revela tu amor a través de mi vida. Padre, yo te pido, danos los ateos de esta generación. Danos los agnósticos. Danos aquellos que dicen que no creen, que no entienden. Danos aquellos que en este momento se están burlando. Aquellos que están casi como odiando a la iglesia.
boa noite, meus irmãos. Boa noite, paz seja convosco. Glória a Deus. Agora são 22h33. Eu abri a live alguns minutinhos aqui com louvor, né? Fazendo uma entrada triunfal. Vamos fazer uma entrada triunfal na live, né? Para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos que estão conectados aí, eu preciso de um retorno de áudio, imagem, áudio de voz, áudio de fundo musical. E da imagem aí, tá tudo ok, gente? Vamos começar a nossa live. Eu abri ela hoje 22h30, nós tínhamos um compromisso com a pastora Valéria, né? Mas estou aqui com vocês agora, né? Para fazer esta live especial 40 dias. Tudo certo aí, gente? Deixa eu ver quem está aqui comigo. Está aqui a pastora Noila, está a irmã Mari Correia, de Ponte Alta do Norte. Irmão Paulo Ribeiro está aqui. Irmão Edio, Deus abençoe. Aleluia. Irmã Dionete está aqui também. Olha só, Leonardo Ribeiro aí, ó, está chamando pessoas para o vídeo. Chega junto com o nosso irmão Léo, lá de Caçador. Paz, pastor Power. Que Deus te abençoe. Amém, querido. Que honra esse elogio, para a honra e glória do Senhor, né? Um abraço para a família, para a Ju e os filhos aí, tá? Olha só, irmã Lia Costa. Deus abençoe, irmã Lia. Estamos juntos, amém? Pastora Jussara, de Porto Alegre. Partiu 23 para a oração, pastora Ju. Ore por todos nós lá. Queremos a oração sua, ao nosso favor, sempre, né? Simone Farias de Souza. Graças por teu amor, né, Aba? Verdade, né, irmão? Deus abençoe, irmã Simone Farias. Pastora Adelina. Deus abençoe, pastora. Pastor Wilson também, nossos superintendentes da 639, região eclesiástica aqui de Florianópolis. Deus abençoe, que prazer, que honra poder tê-los aqui nesta live. Que Deus abençoe poderosamente. Estamos sempre orando pelos nossos líderes, né? Pastora Noila, de Marombas, pastor João, toda a igreja conectada aqui com a gente. Deus abençoe. Pastora Vanilda, Deus abençoe. Olha só, irmã Inês Souza. A Duda gostou da minha xícara, Duda? Olha aqui a xícara do pastor Márcio, ó. Top, né? Chega junto. Vou te dar de presente essa xícara, tá, Duda? Um beijo. Deus abençoe. Quem mais está aqui comigo? Irmã Luziene, Deus abençoe. Um abraço do irmão Décio. Forte abraço aí. Irmã Suelen, chega junto. Irmã Neuza Moraes, que prazer. Super fã da IEQ Canasvieiras. Deus abençoe. Um abraço aí a toda a família. Que bênção. Irmã Isabel Gonçalves, meu irmão Júlio de Ponte Alta do Norte, um beijo no coração de vocês, amados. IEQ Ilhota, pastor Fagundes, pastora Clenice, Deus abençoe, um beijo no coração. Chega junto ou nós vamos chegar junto aí. Ô glória. Joana Pires de Ponte Alta do Norte. E aí o pessoal, 20 pessoas, pastor José Marcelino. O meu amigo, nosso pastor José Marcelino, servo do Deus Altíssimo, pastora Hilda, Estefânia, toda a família Marcelino, família abençoada aqui conosco na IEQ Canasvieiras. Irmã Isa, chegando aí. Ana Cristina, Luciano Rodrigues, irmão Décio está aqui também, graças a Deus. Joia o som então, irmãos, joia de imagem, fundo musical também, vamos lá? Especial 40 dias de oração, gente, 40 dias de oração. Hoje entramos no dia 14 de oração. Todos os dias você vai encontrar um devocional e um tema para abrir a sua oração de 7 minutos diários até o dia 30 de agosto. Nós oramos sempre no almoço com a pastora Valéria e o Vitor. Algumas pessoas estão orando de manhã cedo, outras pessoas estão orando à noite, né? Independente do horário. Um horário que case na sua agenda e que ele seja exclusivo para esse propósito de 40 dias de oração. Então você pode seguir a página do Facebook IEQ Canasvieiras e também Instagram IEQ Canasbit. Ali você vai encontrar, né, o propósito do dia. Então eu sempre estou publicando ali para você acompanhar. Você pode orar por vários propósitos, mas eu coloco um específico
para que todos estejam orando por essa mesma causa, né? Hoje a oração falava: ore sobre a sua vida financeira, para que Deus lhe dê prudência, sensatez, discernimento, sabedoria, para conduzir, né, os recursos financeiros da melhor forma possível. Deus abençoe pastor Eduardo, irmã Renata Ortigosa, Deus abençoe. Então, segue a gente aí, queridos, e vamos nessa corrente poderosa de oração. 7 minutos, não menos, mais à vontade, buscando a presença de Deus, orando junto com a família de mão pegada, né? Pais colocando as mãos sobre a cabeça dos filhos, intercedendo, protegendo seus filhos em oração. Lembrando que nós estamos em guerra, nós estamos no meio da tempestade, mas Jesus está no nosso barco e nós vamos chegar do outro lado e ninguém vai nos impedir. Amém? Vamos crescer, estamos sendo treinados para dias melhores. E eu acredito e libero uma palavra profética sobre a tua vida. Vai se preparando, porque está chegando novidades de Deus na tua vida em nome de Jesus. Vai se preparando, meu irmão, família, porque vai chegar bênçãos de Deus na sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração aqui? Aí onde você está, vem comigo na oração. Senhor nosso Deus e Pai, queremos nesse momento nos apresentar em oração, juntamente com todos os nossos irmãos de perto, de longe, de outras cidades, estados e ministérios que estão conectados aqui conosco nesta live. Pai, em nome de Jesus, que através desse canal, deste meio de comunicação, Pai, o Senhor possa estar intervindo por meio dele, nos abençoando, falando ao nosso coração, liberando sobre nós uma palavra que traga alívio, que traga refrigério para a nossa alma. De fato, nós estamos no meio das tempestades, mas sabemos que o Senhor está também conosco e certamente, em breve, todas as coisas vão se acalmar. Estamos aqui, ó Deus, para juntos crescer, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Fale conosco, Pai, por esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, irmãos. Rosilene do Marcão aí, Deus abençoe. Falei de vocês ontem, querido. Deus abençoe, um abraço aí, saudade de vocês aí. Pastor Celso, lá de Correia Pinto, região eclesiástica do pastor Marcelo, né? Deus abençoe. Glória a Deus. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Pastora Mari de Caçador chegando aí também. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. Receba aí, pastora Lu, em nome de Jesus, receba. Vai chegar novidade de Deus aí. Fica tranquilo, não se desespera, né? Jesus está no nosso barco. Esse barco não vai afundar. Amém? Estamos construindo um testemunho de superação. Estamos construindo um testemunho de vitória. Amém, queridos? Estamos construindo. Certamente o nome do Senhor está sendo glorificado na nossa vida. Deus abençoe a pastora Hilda e também o Manuel chegando aí. Segundo Samuel, capítulo 17, versículo de número 23. Segundo Samuel, capítulo 17, versículo de número 23. Eu quero ler 2 capítulos de 2 livros e trazer essa mensagem para a nossa edificação espiritual nesta noite de terça-feira. Abre a sua Bíblia, você que está pertinho dela. Se não está, ouça bem a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus falará contigo essa noite em nome de Jesus. Segundo Samuel, capítulo 17, verso 23. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou o seu jumento e foi para sua casa, para sua terra natal.
colocou os negócios em ordem e depois se enforcou. E ele foi sepultado com seu pai. Vou repetir esse versículo, querido, para você entender. Verso 23 do capítulo 17 de 2 Samuel. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou o seu jumento e foi para a sua terra e a sua casa. Colocou os seus negócios em ordem, arrumou a sua casa e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Agora, Isaías 38, filho. Abre a sua Bíblia, Isaías 38, para a nossa meditação e complementação desta palavra. Isaías 38. Glória a Deus. Isaías 38, capítulo 38. Versículo 1. Naqueles dias ficou doente o rei Ezequias, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque tu vais morrer e não vai mais viver. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor retorna para Isaías, dizendo: volta e diga para Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do antepassado Davi, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, acrescentarei 15 anos na sua vida, e também vou livrar você e toda a cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei a sua cidade. Amém, amados? Eu quero falar sobre duas pessoas aqui que se encontram nesses dois textos que eu citei para vocês. Eu quero falar primeiro de Aitofel. Quem foi Aitofel, pastor? Aitofel foi um dos principais conselheiros do rei Davi antes da revolta do seu filho Absalão. Aitofel foi muito amigo, foi muito parceiro de Davi. E um dos principais conselheiros que, quando Davi precisava de um mentoreamento e para suas guerras, para suas batalhas, ele ouvia o que Aitofel tinha a lhe dizer. Então essa posição de conselheiro fala de uma amizade profunda que Aitofel tinha com o rei Davi. Porém, quando Absalão se revolta e faz a tomada do reinado de Davi pelo caminho da rebeldia, pelo caminho da conspiração em bastidores, porque Absalão conspirou contra o seu pai, né? Depois dele ter cometido o erro de se posicionar como um juiz dentro da família, quando seu irmão Amon, né, cometeu incesto com a sua outra irmã chamada Tamar, Absalão planejou uma revolta e tirou a vida do seu irmão, visto que Davi já havia entregado essa causa de família nas mãos de Deus. Mas Absalão resolveu fazer a justiça com as próprias mãos, tirando a vida do seu próprio irmão por ele ter cometido esse delito, né, de cometer o incesto, de se apaixonar pela sua irmã e ter relacionamentos com ela. Então essa prática criou uma revolta no coração de Absalão e em uma oportunidade ele planeja e ele tira a vida do seu irmão. E o seu pai o repreende por 5 anos. São 5 anos, 3 anos ele ficou afastado do reinado, e depois Davi manda buscar o seu filho, com o coração disposto a arrumar tudo isso depois de 5 anos, mas ainda ele permanece 2 anos sem se comunicar com seu filho Absalão. E isso foi criando uma amargura, uma revolta,
porque Absalão tinha retornado para a casa do seu pai Davi, mas o seu pai ainda lhe costeou, né? Aquele velho ditado, o pai e a mãe está me costeando. Lhe costeou por mais 2 anos, mantendo relacionamentos restritos, sem uma profunda intimidade com seu filho. Talvez Davi tenha sido culpado de ter tratado seu filho dessa maneira, e se ele tivesse dado mais amor para o seu filho, certamente essa amargura, esse arrependimento de ter tirado a vida do seu irmão, ele teria se arrependido com mais facilidade. Então, na verdade, aqui podemos até aprender algo até aqui sobre a importância de conversar com os filhos, de orientar os nossos filhos, de liberar amor sobre os nossos filhos, a importância de que quando os nossos filhos cometem delitos, cometem erros, cometem falhas na sua jornada, existe o caminho correto da correção, liberando sempre paternidade. Precisamos colocar algumas restrições e preventivas, isolando os nossos filhos de algumas coisas que estejam lhe prejudicando. Mas não podemos deixar também de dar amor, de dar carinho e de estar orando pelos nossos filhos. E Davi, quando traz Salomão de volta, quando traz Absalão de volta para o seu reinado, depois dele ter cometido o assassinato do seu irmão, Davi ainda ficou 2 anos sem conversar com Absalão. E essa amargura foi tomando conta do coração de Absalão, a ponto de que, nesses 2 anos, ele conseguiu montar uma conspiração para tomar o reinado do seu pai. Então podemos dizer que Davi cometeu um erro, deveria ter conversado mais com seu filho, deveria ter orientado, mentoreado mais o seu filho, para que ele se arrependesse da sua prática, do seu delito, do seu crime, e ele pudesse seguir a sua vida debaixo do manto da obediência. Mas enfim, Absalão se tornou um inimigo do seu próprio pai e expulsou seu pai do reinado, conseguiu promover uma conspiração interna e o seu pai acabou saindo do trono e Absalão acaba sentando. E o conselheiro principal de Davi, que se chamava Aitofel, esse conselheiro, ao perceber que Davi agora está saindo do palácio, do reinado, está indo pelas encostas, diz a Bíblia que ele se isolou do seu reinado e entregou essa questão na mão de Deus. Davi não vai utilizar de força, Davi não vai utilizar de violência. O que é dele e ele entende isso. Davi vai agir pelo Espírito. Davi vai se posicionar de uma maneira que esta batalha não é dele, essa batalha é de Deus. Uma coisa que nós temos que entender, meu amado, que as batalhas são de Deus. Quando somos fiéis, quando somos retos, quando somos íntegros, quando mantemos os princípios da fidelidade, o Senhor é quem peleja por nós. É o Senhor quem luta por nós. É o Senhor que vai na frente do campo de batalha. Essa luta, querido, na tempestade não é nossa. Essa luta é do Senhor. Cabe a nós estar debaixo de princípios e com uma vida de oração contínua para que Deus esteja operando na nossa vida. Sempre quando queremos resolver alguma coisa do nosso jeito, do nosso modo, utilizando o manual de Adão, nós vamos perder as batalhas. Mas quando nós entramos na batalha, utilizando o manual da palavra de Deus, do homem espiritual, certamente desta peleja nós sairemos mais do que vencedores. Quando o nosso homem natural lidera, nós perdemos. Quando o nosso homem espiritual lidera, nós vencemos. Quando o homem natural lidera, nós somos envergonhados. Quando o homem espiritual lidera, nós somos honrados. Quando o homem natural lidera, nós sentimos medo. Quando o homem espiritual lidera, Deus nos dá coragem. Entende, querido? Então, quem tem que pelejar é o homem natural, o homem espiritual,
que tem que estar em oração. E quando o homem espiritual está em oração, o céu está trabalhando. Deus está trabalhando ao nosso favor. Então, quando Absalão se revolta contra o seu pai, Davi não vai utilizar de força. Davi vai permitir que o seu filho faça o que está no coração dele, mas Davi entrega essa luta nas mãos de Deus. Querido, entrega tudo nas mãos de Deus em oração. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Evite resolver problemas com a sua razão, com a sua opinião própria. Queridos, eu sempre digo que a razão, muitas das vezes, é o pseudo-Deus dentro do nosso coração. Nós damos mais valor à nossa razão do que à vontade de Deus. E quando eu dou mais valor à razão do que à vontade de Deus, certamente quem vai entrar na batalha vai ser o homem natural, com a sua mente natural, com a sua visão natural, com a sua linguagem natural. E este homem vai sair dessa batalha envergonhado. Então nós temos que ter um cuidado para não idolatrar a nossa razão, aquilo que eu penso, não mudo, sou inflexível, nasci assim, vou morrer assim e ninguém vai me mudar. Querido, a inflexibilidade, isso vai deixando a pessoa imutável. Então não é Deus que não quer agir, é a pessoa que não quer mudar. Não é Deus que não quer curar, é a pessoa que quer ser curada do jeito dela. É como Naamã, eu quero ser curado do meu jeito, não do jeito de Deus. E isso vai acontecendo um atraso da manifestação das promessas de Deus na vida de quem tem. Então nós temos que evitar de colocar no campo de batalha a nossa razão, o nosso entendimento e a nossa inteligência. Mas vamos entregar tudo nas mãos de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, amados? Davi fez isso. Davi entrega essa batalha nas mãos de Deus. Entrega para ele a sua preocupação. Confia no Senhor. Não deixa o medo ser maior que a sua fé. Não deixa o medo dominar a sua mente. Não deixa o medo aprisionar o seu coração. Não deixa o medo te colocar como um cego perdido no meio de um tiroteio. Mas permaneça firme, crendo no impossível de Deus e que Deus está no controle de todas as coisas e de que você, no meio dessa tempestade, você está construindo um testemunho, um memorial de quem passou pela prova sem murmurar e chegou do outro lado para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Então isso é importante. E Davi tinha um conselheiro chamado Aitofel, que quando Absalão toma o reinado, Aitofel provou que a sua amizade era uma amizade por interesses pessoais. Olha só aqui, querido. Aqui nesse ato, se você estudar Aitofel provou que ele era um amigo por interesse, porque quando Davi deixa o reinado, os amigos de Davi acompanham ele. Os amigos fiéis te acompanham em todos os lugares da sua vida. Amigos fiéis aprendem a suportar as tempestades junto com você. Amigos fiéis aprendem, querido, a andar com você no vale da sombra da morte. Não te abandonam. Amigos fiéis são para todas as horas. Por isso a Bíblia diz que existem amigos que são mais chegados que irmãos. Aitofel, quando vê o rei Davi saindo do palácio, deixando a sua coroa, deixando a sua capa, entregando a luta na mão de Deus, Aitofel disse: não posso ir com você. Preciso ficar agora para dar assistência para o novo rei de Israel. Aitofel provou que a sua amizade era por interesse, que a sua aliança era uma aliança por interesse. E ele acaba permanecendo com Absalão e se tornando agora o conselheiro de Absalão. Agora, Absalão que vai dar as ordens e ele tem que obedecer. Mas Deus está com Davi nessa batalha, querido.
E se você estudar essa história, vai chegar o momento que Absalão vai sair do trono e Davi vai voltar para o lugar dele. Vai ficar provado por A mais B que esta peleja estava na direção de Deus. Diz a Bíblia que Davi saiu do trono, que Davi se escondeu, Davi se isolou, e os amigos de Davi o seguiram afora. Mas lá na frente vai acontecer de novo. Absalão sai e Davi retorna, e os seus amigos retornam com ele. Aitofel se frustra. Aitofel fica decepcionado. Lá pelas tantas, ele percebeu o erro que ele tinha cometido. Quando ele percebe que os conselhos que ele dá para Absalão não começam mais a dar certo, como dava certo quando ele estava com Davi, agora ele começa a se frustrar, se decepcionar consigo mesmo. Ele poderia ter se consertado, ele poderia ter arrumado a sua casa para viver, mas diz a Bíblia Sagrada, vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, por quê? Porque agora os conselhos que ele dá para Absalão não são aceitos como Davi, o seu amigo, aceitava. A ajuda que ele quer dar para Absalão, Absalão não quer aceitar. E isso frustra o coração e o ministério de Aitofel. E diz a Bíblia que, vendo que ele havia perdido a credibilidade, ele ficou frustrado, ficou decepcionado. Querido, nós não podemos fazer da nossa decepção, dos nossos erros, uma condenação definitiva para todas as coisas. Trabalhamos a nossa fé para não errar. Se todavia errarmos, pastor, tem conserto? Tudo tem conserto nessa vida. Tudo tem conserto nessa vida, meu amado. Tudo tem reparos nessa vida. É possível resgatar valores, reconstruir ministérios. É possível, querido, resgatar a credibilidade. Aitofel poderia ter feito isso. Então é muito perigoso quando nós cometemos erros e não o reconhecemos, cair no mesmo pecado de Aitofel. Aitofel, ao perceber que os seus conselhos não tinham tanta credibilidade quando ele estava aconselhando Davi, ele começou a se decepcionar, se isolar. E o isolamento dele fez com que ele selasse o jumento, voltasse para a sua casa, para a sua cidade natal, colocou seus negócios em ordem e depois tirou a sua própria vida. Qual foi o erro, pastor, maior aqui de Aitofel? Nós temos que entender, querido, que todas as coisas têm conserto. Judas tinha um conserto. Pedro errou mais do que Judas. Mas Judas não descobriu o caminho do conserto, o caminho da oração, o caminho do arrependimento, o caminho do quebrantamento. Davi conheceu isso em 2 Samuel capítulo 11, quando ele tem uma queda e pelo caminho do arrependimento ele se reconserta, se reconstrói diante de Deus e diante dos homens. Então toda reconstrução, querido, é possível, mas a base da nossa reconstrução espiritual, ela depende do nosso quebrantamento. Ela depende de um coração humilde que reconhece: eu errei, eu pequei, eu falhei, eu vacilei, eu preciso restituir aqueles que eu magoei, aqueles que eu feri. Isso aqui é muito forte, querido. Há pessoas que estão presas com um coração desses, com o coração aqui de Aitofel. O que Aitofel teria que ter feito aqui? Ele teria que ter ido atrás de Davi, confessado o seu pecado de traição, perdoa,
eu falhei com você, eu errei com você, me perdoe. Independente se eu serei ou não um dos principais conselheiros, eu quero me consertar contigo, Davi. Não mais por interesse, mas porque verdadeiramente eu entendo que você era uma pessoa especial e eu não estava compreendendo isso. Ele deveria ter selado o jumento, ido para casa, passado por Davi e consertado a sua vida com o rei. Veja a importância, querido, de consertar relacionamentos em conflitos. Veja a importância de consertar relacionamentos que foram obstruídos por traição, que foram obstruídos por falhas, por palavras. Veja a importância, meu amado, de você consertar os relacionamentos com aquelas pessoas que talvez você feriu ou por elas você foi ferido. Mas isso depende muito da humildade do coração de quem tem que perdoar e de quem precisa receber o perdão. Isso aqui é algo espiritual, querido, demais para a nossa vida. E nós precisamos de uma mente batizada com o batismo da obediência para se render, querido, a essa palavra. Quando a Bíblia diz que Pedro pergunta para Jesus: até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Jesus disse não, 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes por dia. Nós temos que liberar o perdão e aceitar o perdão de quem nos feriu. Agora, Aitofel não tem esse coração. Aitofel não tem essa humildade. Ao perceber que ele havia cometido um erro de traição com quem de fato era o seu amigo de verdade, ele sela o jumento, vai para sua casa, vai para sua terra natal, arruma a sua casa, coloca em ordem e tira sua própria vida. Termina com tudo, de uma vez por todas. Um erro gravíssimo, condenando a sua alma para o abismo. Agora veja a diferença de Ezequias, de Isaías 38, que reconhece o seu erro, reconhece a sua falha, vira o rosto para a parede, se humilha diante de Deus, quebranta o seu coração, chora muito diante de Deus, arruma a sua casa e ganha 15 anos de vida e ganha também o favor de Deus e a vitória de Deus sobre o exército da Síria e ganha também a proteção de Deus em seu reinado. O que eu aprendo aqui, meu amado? Arrume a sua casa para viver, não arrume a sua casa para morrer. Arrume a sua casa espiritual, arruma o seu coração, conserta o seu coração diante de Deus e diante dos homens, se tratando dessas questões de relacionamentos interpessoais. Porque isso, querido, é princípio de um bom cristão. Nós aprender a consertar a nossa vida, arrumar a nossa casa. Aitofel ferido, Aitofel machucado, Aitofel amargurado, Aitofel decepcionado. Que erro que eu cometi! Deveria ter ido com Davi, que era tanto meu amigo, que depositava tanta confiança em mim. Deveria eu ter ido com ele, mas fiquei e me dei mal. Tomou uma decisão errada, e a decisão errada comprometeu o seu ministério. Decisões erradas comprometem o nosso ministério. Decisões erradas nos levam a perder credibilidade e confiança diante de Deus e diante dos homens. Meu Deus, Brasil, quem está me entendendo aí? Aitofel perdeu a credibilidade, mas ele podia ter recuperado se ele fosse falar com Davi, arrumasse a sua casa e não tirasse a sua própria vida, mas arrumasse a sua casa e com o coração cheio de humildade, procurasse o rei Davi, não mais pelo interesse de ser conselheiro,
mas pelo interesse de voltar a ser amigos para juntos glorificar o nome do Senhor. Aitofel arrumou a sua casa e depois morreu. Ezequias arrumou a sua casa e depois viveu, porque Ezequias é o oposto de Aitofel. Aitofel arruma e morre, Ezequias arruma e vive. Aitofel arruma e vai para o abismo, Ezequias arruma e vai para a eternidade. Deus é amoroso, é isso aí mesmo, irmão Décio. Deus é especialista em nos dar uma segunda chance. Não façamos dos nossos erros, das nossas falhas, uma condenação definitiva para colocar fim no ministério, colocar fim nos sonhos, colocar fim nos projetos, colocar fim em todas as coisas. Não faça dos seus erros uma sepultura para enterrar o seu dom, para enterrar o seu talento, para enterrar a sua chamada. Utilize os seus erros e faça deles uma escola para melhorar diante de Deus e diante dos homens. Diz uma palavra aí, meu amado. Essa pandemia é a oportunidade de fazer o que Ezequias fez, não o que Aitofel fez. Aitofel arruma e tira sua própria vida. Colocou um fim no propósito de Deus. Colocou um fim no seu talento. Colocou um fim no seu ministério. Colocou um fim na sua chamada. Ezequias, em Isaías 38, quando é repreendido pelo profeta Isaías, que diz para ele: coloque a tua casa em ordem, Ezequias, porque certamente tu vai morrer. Ele poderia ter dito: se eu vou morrer, então que morra. Mas Ezequias não tem prazer. Ezequias quer viver. Ezequias quer trabalhar na obra. Ezequias quer fazer a obra. Ezequias quer voltar a ser o homem segundo o coração de Deus. Ezequias quer continuar sendo amigo de Deus. E quando ele sabe que está no caminho de perder tudo, ele vai para a oração. E na oração ele se reconstrói emocionalmente, espiritualmente, sentimentalmente. Ezequias se reconstrói com o rosto virado para a parede. Ele ora com sinceridade e na mesma oração Deus devolve uma outra profecia pela boca do mesmo profeta Isaías, dizendo: volta e diga para Ezequias que eu já ouvi a oração dele e de que ele não vai morrer, mas ele vai viver mais 15 anos. Ainda darei vitória sobre o rei da Síria e ainda vou proteger toda a sua casa e toda a sua família e toda a sua cidade das mãos dos inimigos. Olha o poder da oração, igreja. Olha o poder da oração, Brasil. Olha o poder de quem sabe se posicionar depois do erro. Olha o poder de quem entende e sabe o que fazer quando não se sabe o que fazer. A oração, gente, a oração da fé, a oração do propósito. Ezequias virando o rosto para a parede: Senhor, eu andei em tua presença, eu fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo amargamente. E as lágrimas de Ezequias foram depositadas no cálice, e o anjo leva as lágrimas para o altar de incenso, e aquela mesma oração se converte numa resposta imediata, que gera 15 anos de vida e vitória sobre os inimigos para o rei Ezequias. Para finalizar a mensagem, filho, arruma a casa, de coração quebrantado, e volte-se para Deus, porque certamente a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não te preocupas com o júri popular a teu respeito. Se preocupe com o que Deus pensa de você,
com o que Deus tem para você? Te preocupa com a palavra de Deus a teu respeito? Jeremias 29:11. Eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de bem e não de mal, para recompensá-los segundo as suas atitudes. E diz a Bíblia que um coração quebrantado e contrito em oração diante dele, ele não recusará. O que Deus está esperando é uma simples oração, carregada de honestidade, carregada de verdade, carregada de desejo, de humildade, de arrependimento. E esta oração será o suficiente para que o cenário mude do pior para o melhor. Uma oração. Deus abençoe pastora Nath de Santa Cecília, Silvana, Laura do Rio de Janeiro. Olha só, comenta aí essa palavra até aqui, querido. A palavra de Deus é linda, irmão. Não cometa o erro de Aitofel, mas pratique o acerto de Ezequias. Já tem o tema aqui. Não cometa o erro de Aitofel, mas pratique o acerto de Ezequias. Deus é maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Esta é a palavra de Deus. Que possamos, nesse tempo de isolamento social, resgatar dentro da nossa casa os valores que se perderam, os valores que se esconderam e foram sepultados, que estão escondidos atrás das lutas e adversidades. Resgata o brilho da família que ora, o brilho do coração quebrantado, o brilho do semblante de Abel. Substitui. Nós não podemos ser parecidos com Caim, nós temos que ser parecidos com Abel. A verdadeira adoração, o verdadeiro sacrifício, o que se apresenta diante de Deus e dá para Deus sempre o seu melhor. O que for feito para Deus de qualquer jeito nunca será aceito. Um ministério de qualquer jeito nunca será aceito. Uma oferta de qualquer jeito nunca será aceita. Uma adoração de qualquer jeito nunca será aceita. Se é para ser um líder, seja um líder de excelência. Se é para ser um diácono, seja um diácono de excelência. Se é para ser um levita, seja um levita de excelência. Se é para ser um pastor auxiliar, seja um pastor auxiliar de excelência. Se é para ser um pastor, seja um pastorzão top, power, um pastor de excelência que ama a obra de Deus. Porque ministério de qualquer jeito não será aceito, será recusado diante de Deus. Caim oferece qualquer coisa. E Deus diz assim para Caim, em Gênesis 4. Se você fizer igual ao teu irmão, eu vou aceitar. Do jeito que você está fazendo, eu não posso aceitar. Mas o pecado está batendo na porta do seu coração. Cumpre a você dominar isso e aprender a fazer as coisas do jeito certo. Mas Caim não dominou. Não dominou as emoções, não dominou os sentimentos, não dominou a razão, não dominou o mal que estava no seu coração, saiu da igreja irado e lá fora tirou a vida do seu irmão. Entende isso, querido? Forte essa palavra, né, irmão? Mas é uma palavra rema, é uma palavra revelada, é uma palavra para alinhamento espiritual, querido. Nós estamos tendo oportunidades de acertar como Ezequias. Não erre como Aitofel. Aitofel arrumou a casa e tirou a sua própria vida. Ezequias arrumou a casa e viveu e atraiu a prosperidade, a bênção, o livramento e a vitória de Deus sobre a sua vida. Então, meu amado, nós precisamos nos reidentificar dentro desse campo chamado Seara, se localizar, querido, porque esse é o tempo
que Deus dará novas chances, Deus dará novas oportunidades, Deus está ressuscitando mortos, Deus está despertando dons e talentos, Deus está levantando uma geração para o reavivamento que vamos viver depois dessas coisas. Seja alguém disponível, seja o vaso disponível, porque o azeite está sendo derramado. Quanto mais vasos disponíveis, mais azeite derramado. Quanto menos vasos, o azeite será cessado. Que Deus levante vasos disponíveis para viver os propósitos de Deus nesta terra. 2020 está sendo um ano de superação, mas 2021 será o ano da revelação do seu testemunho, das novidades de Deus na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Dá um glória aí, igreja. Eita glória, dá um glória aí, Décio, dá um glória aí, irmão Luciano, dá um glória aí, pastor José, irmã Isa, Renata, dá um glória aí, pastor Eduardo, vamos dar glória aí, gente, dá um glória aí, irmã Rosilene, dá um glória aí, pastora Vanilda, dá um glória aí, irmã Simone, pastora Lu, pastora Mari, dá um glória, eita glória de Deus, pastora Hilda, irmão Manuel, pastora Jussara, bênção demais. Para quem entrou um pouquinho atrasado na live aí, eu estou falando de Aitofel, que foi um dos principais conselheiros de Davi, de 1 Samuel, 2 Samuel 17, 23, não se arrependeu dos seus erros de traição ao seu rei Davi, e voltou para sua casa, selou o jumento, foi para sua terra natal, colocou as coisas em ordem e tirou a sua própria vida. E falei de Isaías 38, a diferença de Ezequias para Aitofel. Ezequias foi repreendido, subiu no quarto, arrumou a sua casa, porque o profeta Isaías disse, arrume a tua casa, porque certamente tu vai morrer. E ele arruma a casa porque ele não quer viver. Então ele arruma a casa e ora, e Deus libera a vida sobre Ezequias. Quem mais que entrou aqui? Dá um glória aí, irmã Cecília. Deus abençoe a irmã Beatriz de Ponte Alta do Norte. Dá glória aí, povo de Deus. Dá glória aí, gente. Sem bateria, Décio. Vai lá pro Dalu. Ô, glória. Bom, desta aí, né? Sintonizado. Amém, meus amados? Deus abençoe a irmã Jusilene Machado, Renata. Pastor, eu tenho errado muito, tenho falhado muito com Deus, tenho falhado com os meus líderes, tenho falhado com os meus amigos. E agora? Vai para a oração, filho, e arruma tudo isso. Vai para a oração, querido, e conserta tudo isso. Arrume a sua casa. Deus tem muita coisa boa para fazer na sua vida. Deus lhe ama. Jesus lhe ama, nos ama de tal maneira que o prazer dele é nos ver de pé, alegre, feliz. Deus nos ama tanto que ele tem o prazer de nos ver felizes, ativos, produtivos, sendo bênção na mão de Deus. Esse é o prazer de Deus, esse é o prazer dele para a nossa vida. Independente dos erros, querido, um coração quebrantado, ele não vai desprezar. Um coração contrito dizendo, Pai, eis-me aqui, quero recomeçar. Eis a oportunidade. Agora, Aitofel poderia ter se consertado diante de Deus e diante dos seus amigos, mas preferiu finalizar com tudo de uma vez por todas. Não comete esse erro, querido.
não comete esse erro. Nunca é tarde para recomeçar. Os discípulos de Emaús, de Lucas 24, estão indo em direção a Emaús, o caminho das tristezas. Estão incrédulos, questionando sobre aonde está aquele que disse que ressuscitaria ao terceiro dia. De repente, Jesus anda com eles, o corpo ressurreto, caminha com eles, conversa com eles, e eles não entendem que Jesus está do lado deles. Porque eles estão prontos para desistir de tudo. Mas Jesus entra e começa a conversar, aquecendo, reaquecendo os corações. Jesus vai reaquecendo os corações deles. E aí no final da tarde eles convidam Jesus para cear, para tomar um café. Jesus entra na casa e parte o pão, ceia com eles. E na ceia, Jesus desaparece e eles entendem que quando Jesus falava com eles no caminho de Emaús, o coração pegava fogo e eles entenderam que aquele que aparecera com eles no caminho e que ceara com eles era Jesus. E diz a Bíblia que imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Querido, que essa palavra pegue fogo no teu coração. E para você que está no caminho de Emaús, que essa palavra abra os teus olhos espirituais e faça você voltar para Jerusalém, voltar para os propósitos de Deus, para os sonhos de Deus e ser de novo um instrumento na mão de Deus. Nunca é tarde para recomeçar nossa vida espiritual, nossa vida ministerial, nossa vida emocional. Nunca é tarde, querido. Muita coisa boa vai acontecer na sua vida ainda esse ano, em nome de Jesus. Pastor José escreveu aqui: melhor refugiar no Senhor do que confiar no homem. Boa palavra, Pastor José. Ótima palavra. Faz isso, meu amado. Volta para Jerusalém. Sai do caminho de Emaús. Jesus está nessa mensagem, te arrancando do caminho de Emaús e levando você de volta para o centro da vontade de Deus. Amém, queridos? Então fica aqui essa palavra para esse especial 40 dias de oração. Vamos entrar no dia 15 de 40, depois da meia-noite, para mais um propósito. Permaneça firme, fazendo seus pedidos e orando uns pelos outros. Ore por nós também, pela pastora Valéria, pelo pastor Márcio, né? Um desafio para todos nós trabalhar. Temos que nos readaptar agora, nesse período de pandemia, mas nosso ministério não pode ser enterrado, sepultado. Nós precisamos trabalhar. E através da ferramenta das redes sociais está sendo fundamental o contato com os irmãos aí. Tá bom, querido? Essa é a palavra de Deus de hoje. Deus abençoe a irmã Rosângela. Não comete o erro de Aitofel, querido. Comete o acerto de Ezequias. Vamos arrumar a casa, arrumar o nosso coração. Vamos arrumar o coração, gente. Consertar isso aqui, ó. Isso aqui não pode ficar ferido. Isso aqui não pode ficar magoado. Quem entrará no teu santuário, Senhor? Quem tem as mãos limpas, coração puro. Zaqueu, quando se arrepende dos seus pecados, Lucas 19, ele diz: devolverei 4 vezes mais todas as pessoas que eu machuquei, que eu feri, que eu defraudei, que eu menti, que eu enganei. Zaqueu estava disposto a procurar as pessoas que ele machucou e dizer: estou aqui para dizer que eu errei com vocês, que eu pequei com vocês, mas estou me reportando, estou arrumando esta situação porque eu conheci Jesus. Jesus entrou na minha casa e eu estou arrumando a minha casa. Não quero bagunça espiritual na minha casa. Amém, amados? Evite blindar o coração amargurado, querido. Não proteja isso. Seu coração, nosso coração, tem que ser sempre quebrantado diante de Deus. Bíblia fechada. Na fé, juntos somos mais fortes. 23 e 27. 1 hora de live. Uma palavra de Deus para a sua, para a nossa vida, querido. Amém? Que Deus abençoe vocês. Firmes e fortes. Amanhã,
às 20 horas, na IEQ Canasvieiras, nós temos o nosso momento de oração de intercessão, momento que nós dobramos os nossos joelhos e oramos uns pelos outros. Amém, queridos? A Quadrangular é uma igreja comprometida com a obra de Deus, com as famílias. Amém? E tem sido bênção essa nova história, esse novo tempo que estamos reconstruindo aqui na IEQ Canasvieiras. Tá bênção demais, irmão. Tá bom, meu amado? E sexta-feira nós seguimos na Sexta das Causas Impossíveis. E domingo, querido, nós temos o nosso segundo domingo do mês, é o Quilo do Amor. Você que quer nos ajudar, nos auxiliar, querido, com cesta básica, com ofertas para assistência social, querido, entre em contato com a gente, querido. Amém? Nós temos, hoje ainda nós auxiliamos mais uma família, abençoando as famílias com o pouco, né? O pouco que nós ganhamos, nós estamos compartilhando com as famílias que estão precisando, os domésticos da fé de primeira mão. Você que deseja doar cestas básicas, pastor, eu quero fazer doações e ofertas, querido, a igreja agora tem a conta jurídica, você pode fazer o depósito na conta bancária da igreja, lá no Facebook IEQ Canasvieiras, você vai encontrar o endereço da agência, da conta, e essa oferta vai ser aplicada em obras sociais, querido. Nós vamos revertê-las em cestas básicas, né, que é o suprimento básico necessário para o enfrentamento dessa pandemia. E as igrejas abertas estão sendo fundamentais nesse tempo, né? Aqui em Florianópolis, graças a Deus, com a ajuda do bom Deus e com as autoridades, né, de mente cristã, como o nosso deputado Jair Mioto e tantos outros cristãos que ali nos representam, conseguimos aí essa portaria que nos libera culto com capacidade para 30% da capacidade do templo. Então nós conseguimos fazer culto com 70 pessoas aqui na IEQ Canasvieiras. E seguindo todas as normas restritivas e preventivas, ninguém se cumprimenta, todos de máscara, amém, álcool gel na entrada, álcool gel na saída. Então a igreja está sendo o lugar de menor risco de contaminação. Não há tanto perigo quanto nas agências, nas lotéricas, enfim, lugares onde as aglomerações acontecem descontroladamente. Na igreja isso não tem acontecido, porque nós entendemos a importância de vencer esse mal fazendo bem e fazendo aquilo que as autoridades nos pedem. Então, meus amados, não deixe de cultuar a Deus. E o conselho para você que está no grupo de risco, né? Se cuide, para todos nós. Vamos se cuidar, vamos policiar e vamos fazer o bem sem olhar a quem. E vamos misturar a nossa fé com obras, queridos. Vamos fazer a obra de Deus. Aí na sua cidade, onde você está, esse mês de agosto, é o mês da generosidade, né? Vamos fazer o bem. Aquele que é generoso atrai a prosperidade de Deus na nossa vida, tá bom? Então você que quer nos auxiliar, pastor, entra em contato aí com o meu WhatsApp ou no Messenger da igreja, comigo mesmo no meu Facebook, tá bom? Pastor, eu quero ajudar, quero contribuir, está sendo bênção, irmão. Que prazer, que alegria poder auxiliar as pessoas. Nós não fazemos selfie, foto com as pessoas que nós estamos auxiliando. Não se faz necessário. Isso é constrangimento. É fazer a exposição de quem está necessitado para se promover, né? Isso está errado, irmão. Todo auxílio deve ser no secreto. E no secreto Deus vai recompensar, né? Leva uma cesta básica, vamos fazer uma selfie aqui e postar no Facebook. Pecado, irmão. Isso está errado. Nós não devemos fazer exposição do fraco, do oprimido, do cansado, do enfermo, do doente. Isso não se faz. Abençoamos no secreto. E no secreto Deus nos dá a vitória. Então, para você que tem nos colaborado, tem nos ajudado, querido, fica tranquilo. Nós estamos alcançando vidas com a sua contribuição. Não vai aparecer no Facebook, mas aparece no céu a sua liberalidade, o seu amor, o seu carinho ao próximo. Isso está diante de Deus. E a recompensa sua virá, tá bom, queridos? Então, algumas pessoas não doam porque, pastor, o que vai ser feito, né? O que vai ser feito, querido, está diante de Deus, tá bom? Então, nós não fazemos publicações das famílias aí que nós damos esse suporte aí, não se faz necessário, mas estão muito felizes
e externam para vocês a gratidão por estarem sendo abençoadas nesse período. Amém, amados? Seria esse então os recados. Fechamos aqui a nossa live na bênção de Deus. Se você quiser deixar um recado para os seus irmãos, comentar alguma coisa aí, essa live fica salva agora no YouTube, né, do Pastor Márcio. Todas as lives têm um tema e ela fica salva lá para você acompanhar em qualquer horário, né? Você quer ouvir uma palavra, ela fica lá. Não consegui, pastor, pegar essa live, ela está disponível ali no YouTube. Paula Kruber, Deus abençoe. É isso aí, né, gente? Que Deus abençoe todas as cidades conectadas aqui, firmes e fortes, irmãos, mais do que nunca. Amém, meus amados? Um beijo no coração, um beijo da pastora Valéria, da IEQ Canas Vieiras. Um abraço para todos os pastores conectados aqui, né, que estão com a gente aqui. Que Deus vos abençoe poderosamente. Amém? Fica firme, querido, no seu propósito aí, servindo a Deus sempre com fidelidade, obediência, compromisso e submissão. Amém? Princípio Fox, para quem deseja ser um crente poderoso e abençoado, servo de Deus aí. Deus abençoe poderosamente. Vamos fazer uma saída triunfal agora, irmãos, né? Nós fizemos uma entrada triunfal e agora nós vamos fazer uma saída triunfal, né? Vai ser bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Um abraço, gente. Deus abençoe. Power para todos nós aí, né? Touching